Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Alex, segundo bloco, tema do programa, Risco Brasil. Por que o risco calculado pelo CDS caiu tanto nos últimos meses? Há tanto motivo para essa, digamos, euforia, esse dado positivo? Eu acho que não é euforia, mas sim um ajuste daquele efeito JBS de maio, né? Ou seja, houve uma preocupação muito grande quando houve a delação com o Temer, as denúncias, tinha uma preocupação, um risco muito grande do Temer sair, então naturalmente que isso tem que ser embutido no risco dos papéis. Os papéis emitidos pelo Brasil no mercado global. E o CDS é uma medida de seguro, né, contra esses títulos. Então, naturalmente, aumentou o risco, aumenta o custo do seguro. E agora, conforme o Temer não sofreu nenhum problema ainda no Congresso, o risco diminuiu e aí o CDS caiu. Vamos lembrar que o CDS é uma medida de risco aritmética, ou seja, ele olha o custo do papel e a expectativa de retorno futuro, dado as operações no presente, olhando o número especificamente. O contexto macroeconômico ele influencia? Sim, porém de uma forma menor. Isso aqui é muito mais a questão de custo de papel. Tá. Agora, por outro lado, as agências de classificação de risco, elas continuam com o Brasil lá rebaixado, com um viés até negativo. Por quê? É a questão fiscal que está pegando? É muito interessante diferenciar o CDS da avaliação de rede soberano. Como eu disse, o CDS é um cálculo estatístico ali de número contra número e embute um pouco, claro, a percepção dos investidores. Já a avaliação do rate soberano, ela é muito mais ampla e é muito mais detalhada. Então, nós avaliamos, por exemplo, o ambiente fiscal, o ambiente econômico, o ambiente de crédito, o ambiente externo. E naturalmente que hoje, né, a questão fiscal do Brasil ainda é um fator muito preocupante. Primeiro, tem um déficit fiscal crescente, né? A meta já foi revisada de novo e vai ser um rombo ainda maior. E talvez não seja nem cumprido de novo, né, esse rombo? Tem esse risco, né, de não cumprir a meta neste ano. Tem uma frustrações muito grande com receita, a arrecadação tem caído significativamente, então a conta não está fechando do lado fiscal. Isso aumenta a necessidade de endividamento do país. Por quê? 95% aproximadamente do orçamento, ele tem que cumprir leis, portanto ele é rígido. Então sobra pouco para o governo ter que manusear e colocar a casa em ordem. Então, na questão das agências, vai demorar, porque fazendo uma projeção, nós temos um equilíbrio da relação dívida-PIB, ou seja, quanto o país tem e quanto ele tem de dívida, a relação disso só deve se equilibrar em 2021. Então é um cenário bastante delicado hoje para uma melhora de nota. Então essa piora até 2021, ela pode fazer com que o Brasil seja rebaixado de novo ou você acha que a gente já está num piso ali de rebaixamento? Pode. Existe esse risco pelo fator ainda de dívida. Ou seja, dado que o governo está com um programa de privatizações, caso essa privatização não dê certo ou não atinja a expectativa do governo, e isso está embutido, por exemplo, na revisão da meta fiscal de 2018, ele conta com 20 bilhões adicionais de receita. Se der uma frustração, ele vai ter que elevar de novo o déficit fiscal projetado para 2018. Vai aumentar o rombo. E aí, claro, nesse cenário de crescimento baixo, com um rombo cada vez maior, obviamente que a nota tem um risco, sim, de ser rebaixada. E a pergunta de $1 trilhão, quando o Brasil vai retomar o grau de investimento? De fato, a resposta vale $1 trilhão, porque todo mundo está de olho nesse momento. Por quê? Quando o Brasil passa a fazer parte desse seleto grupo de grau de investimento, nós temos investidores importantes que aportam recursos no Brasil e da ordem de trilhões de dólares, sim, que estão disponíveis, principalmente fundos de pensão nos Estados Unidos. Quando isso deve acontecer? É difícil projetar quando vai acontecer, mas com certeza a gente pode dizer que antes de 2020 a chance é quase nula de acontecer por conta desse contexto macroeconômico citado. Agora, vamos supor que tem um boom de commodities, que o Brasil se aproveite dessa onda muito positiva de commodities nos próximos 2 anos,
isso traga recursos para o Brasil, muda o perfil da dívida, tem uma gestão extraordinária das contas fiscais, consiga uma reversão, o país cresça 2 dígitos. Aí a gente consegue antes o grau de investimento. Tá. Só para esclarecer, Alex, a Austin Rating, ela tem o rating do Brasil? Não? Ela Sim, faz? Nós avaliamos porque tem outras operações que acontecem em esferas menores, estatuais, municipais, ou empresas também estatais. Que precisam do rating do país. Exatamente. E qual é a situação do Brasil perante a Austin Rating hoje? Olha, a Austin foi a primeira a rebaixar o Brasil para grau não investimento, que foi em julho de 2015, e nós rebaixamos agora a perspectiva dia 6 de dezembro de 2016. Então hoje o Brasil não é grau de investimento, ele está a 2 degraus para atingir o grau de investimento e tem uma perspectiva negativa justamente por esse ambiente fiscal bastante turbulento, né? Desculpa, esse ambiente fiscal negativo e político turbulento. Muito bem. Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, conosco nesta semana no Papo de Economista. Amanhã ele volta com o quadro Cara ou Coroa. Um grande abraço e até lá.